Boa tarde a todos. Então, o meu tema é um depoimento pessoal da vivência familiar, a criação de um novo produto da noergologia chamado Noergo Familiar. E os temas que nós vamos abordar nesses 14 minutos seriam, então, a gênese da ideia, as formas de abordagem, o conceito de família, as novas recombinações familiares, os fatores desagregadores da família, relatos pessoais, o que der tempo, 1 ou 2, e para finalizar um texto do teatrólogo Laerte Ortega. Então, a gênese da ideia. Eu vivi esta experiência como aluna na pós-graduação em noergologia, como cliente sendo treinada, uma personal Sônia, e como personal também, agora fazendo o nosso estágio. E essa vivência, essa experiência eu tive dentro da minha casa, onde eu e mais 2 pessoas fomos treinados. E aí, vocês vejam, quando uma pessoa é treinada, já existe uma diferença muito grande no ambiente. Quando 2 ou mais, realmente é muito grande, né? Então, o que acontece? A primeira coisa é nós mudarmos a percepção de nós mesmos. Mudamos também a percepção do outro e do mundo. Então, nós pensamos assim: puxa, como meu marido mudou, como minha filha mudou. Só que daí nós vamos ver que fomos nós que mudamos. E isso gera uma grande harmonia no ambiente familiar. Aí eu pensei, puxa vida, se deu essa diferença, já gerou essa diferença dentro da minha família, por que não trabalhar essa questão? Por que não criar esse grande produto, né? Para trabalhar, enfim, questões infinitas que acontecem dentro das famílias, como conflitos, preparação de jovens para vestibular, enfim. Eu vou abordar algumas das questões aí, né, que a noergologia pode, então, estar trabalhando. Então, o primeiro brainstorm que me veio à mente foi, dali tirando o treinamento com neuróbica, que já existe, né, já faz parte da noergologia, essa metodologia que nós aplicamos como personal. Podemos trabalhar com palestras, reuniões com o grupo familiar, com o teatro. Então, são todas possibilidades. E aí, o conceito de família. A família é a primeira organização humana, social, que temos conhecimento. Desde os primórdios, então, a era das cavernas, que já existia uma certa proteção, né? Já existia uma divisão dos alimentos, né? A proteção contra os outros animais, né? E, enfim, a procriação, né? Já existia um certo sentido de família. Então, ao longo da história, a família ela conheceu diversas funções: a religiosa, a política, né? A sociocultural e a reprodutiva. Então, a família é a consciência do laço, do nós, da unidade. Então, na nossa conjuntura, a família ela sofreu algumas recombinações, né? Do modelo patriarcal, hierarquizado, com o mando do pai, para modelos mais democráticos. Mas, conforme a nossa Constituição de 88, modelos mais solidários. E o artigo 226, ele fala que a família ela pode se constituir de apenas um dos pais e seus filhos. E agora nós temos também, com a legalização a legalização da união estável dos homossexuais, que podem adotar também, né? E nós temos colegas aqui, assistentes sociais, que sabem que para efeito legal, até estar embaixo de um mesmo teto, sem ter consanguinidade, é considerado
família. Então aqui começamos os fatores desagregadores, que são muitos, né? Vamos citar apenas alguns. Um deles é o consumismo, né? Então essa imagem aí, ela já nos retrata o que simboliza, né, o consumismo. Se nós perguntarmos para uma criança aonde quer fazer uma refeição, aonde que vocês acham que elas vão querer ir? McDonald's. Comer o quê? Leg lanche feliz, para ganhar um brinquedinho, só lá que tem, né? Então a mídia, né, faz essa lavagem cerebral já desde pequenininhos. Então, para alguns autores contemporâneos, eles falam assim, que a família não é nada mais, nada menos que um arranjo do capital para efeito de consumo. Então, Eliane Brum é uma grande escritora, né, e jornalista. Ela fala o seguinte: é pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado. Por isso, é preciso criar uma nova demanda para manter sempre o jogo funcionando. Um outro fator desagregador é a competição. Então, a acirrada competição para o mercado de trabalho, ela é transferida para dentro dos lares, causando inimizades, né, seletividade e até isolamento, né? Esse fator aí, desagregador, eu considero como uma das chagas, as grandes chagas da humanidade, né? Que atinge várias classes sociais. Ali consta o sistema educacional. O nosso sistema educacional, eu coloquei ali em alguns, mas ele perpassa, na verdade, todos esses fatores desagregadores, porque afinal ele atinge a nossa sociedade. O que ocorre com a nossa educação? Conforme Paulo Freire fala, é uma educação bancária, conservadora, que não respeita a história de vida do outro, né? Não dá vazão para a criatividade, para o lado direito do cérebro, né, das pessoas. Então, é uma educação conservadora e está posta para que as pessoas não pensem realmente. Né? Pensar é perigoso, né? Pode enfrentar. Então, vamos manter aí a educação como ela está. E aí, vejam, a drogadição, né? Eu fiz estágio, sou assistente social, eu fiz estágio dentro de duas áreas de invasão de Curitiba, a Vila Torres e a Vila Parolim. E fiz também uma pesquisa, né, nesta área, nessas duas regiões. Então, o que eu via dos pais, assim, muito lamento, é que eles diziam assim: olha, Arlete, eu preferia que meu filho, minha filha, tivesse um câncer do que ter esse problema. Porque além do risco que ele corre, nós também corremos risco, porque a qualquer momento um traficante pode entrar na nossa casa e tirar a nossa vida por 5 ou 10 reais. E o levantamento que eu fiz também é que, assim, a principal causa é a falta de objetividade na vida. Falta de diálogo, a pessoa não se sente parte do mundo, ela não tem um lugar ao sol. Então ela vai buscar um subterfúgio. Conforme fala um sociólogo da Universidade Federal, Pedro Baudet, ele diz que as drogas não são a principal causa da violência no nosso país, mas o nefasto fracasso das políticas públicas. E ele compara, então, as cracolândias com os campos de leprosos da Idade Média, onde as pessoas se tornavam, então, farrapos humanos. E essa linda jovem, a popstar Amy Winehouse, que morreu de dependência química há uns 20 dias atrás, mais ou menos assim ela ficou, quando ela partiu. Então, outro fator desagregador da família é o divórcio. Então, vejam só, o treinamento com neuróbica, ele não é tendencioso. Você vai treinar o que é importante para o cliente.
né? Mas em muitos casos até a solução é mesmo o divórcio, né? A questão seria o sofrimento quando tem crianças, né? Quando tem menores. No levantamento que eu fiz, IBGE 2009, no Brasil, entre 5 casamentos, 1 divórcio. E no Paraná, em 2010, a cada 4, 1 divórcio. Então, eu vejo, né, nesse período que eu estou estudando e trabalhando com neurologia, que a neurologia, ela representa um infinito campo de possibilidades ainda a ser construído. Aonde tem problema, a neurologia pode estar atuando, né? Porque ela devolve, na verdade, ao homem o controle do seu destino. Então, aqui não vai sobrar tempo para os relatos. Fazer os relatos, né? Pelo menos um relato, apenas. Coloquei como pseudônimo, né, para MG. A neurologia foi fundamental na minha vida. Tendo que me encontrar em um momento extremamente conturbado, pude aprender através do treinamento alguns princípios importantes. A nossa história é escrita pela consequência de nossas escolhas. E em cada uma delas sempre ganharemos e perderemos. O segredo está em assumir a condição de donos da realidade e que as escolhas são opções nossas e não dos outros. A partir disso, fica mais fácil aceitar a nossa condição e, acima de tudo, acreditar em nossa condição. Dessa forma, mudar e melhorar depende da predisposição da pessoa para isso como solução para os seus problemas. À medida em que o indivíduo foca em mudar e melhorar, o universo passa a conspirar em favor disso. E não só as oportunidades, mas os relacionamentos evoluem, pois o indivíduo melhor irradia a possibilidade de crescimento dos que estão em sua volta. Em âmbito familiar, no qual o relacionamento é mais profundo, este fenômeno noégico representa sinergia e energia criada na mudança e na melhoria, suscitando o bem-estar de todos. Pena, não posso ler todos os relatos. Bom, oi. Dá tempo? Que relatos são? Explica para a gente poder compreender. São relatos dos meus familiares. Isso como uma experiência pessoal, então eu pedi que eles, cada um deles, fizesse o seu relato. Então, quando é só mais um, na verdade, é a visão de um familiar a meu respeito. Quando eu li esse relato em aula, eu falei, não me joguem as cadeiras, viu? Então, o familiar, ele está me vendo assim, depois do treinamento. Menos irritabilidade quando as coisas não são feitas exatamente como queria. Mais alegria ao ver os membros da família chegarem. Ver mais graça nas coisas. Tentativa de novas atitudes. Exemplo, ver filmes que antes não viria. Mais compreensão do que competição. Deixa assim. Veja só. Eu gosto de terminar os meus trabalhos sempre com uma pontinha de arte. Eu não sei onde nos levará a caminhada, mas eu acredito que para algum lugar eu irei, juntos ou separados. Não importa, porque nos encontraremos em algum ponto do universo, talvez no seu próprio centro, como nos encontramos neste pequeno tempo presente que tanto transformou. É bom sentir o vento, o fogo, a terra em sua plenitude. É bom olhar cada ser humano e ver nele um arquétipo de Deus, símbolo maior de todos os arquétipos, manifestando-se na leveza da evolução. Somos pequenos, uma partícula mínima do cosmos, mas, no entanto, somos grandes e talvez eternos. Olha, eu não sei quantas atribulações ainda virão pela gente. Eu não sei
os erros, os acertos, as dúvidas e incertezas. Mas eu sei apenas através do que vi que um mundo melhor pode ser construído a cada dia com amor e coragem. Isso depende exclusivamente de nós. Laerte Ortega.